Retornamos ao último bloco do programa Direito, Dever e Cidadania em Ação pela TV Destaque. Hoje conversamos com o doutor Cristiano Carvalho de Sá, que está nos elucidando sobre direitos políticos e questões partidárias. E falando então em questão partidárias, quais as regras, doutor Cristiano, para a formação de um partido político? Bom, a formação do partido político, também tudo isso é previsto pela Constituição Federal, e também algumas previsões da Lei 6490, que trata especificamente dos partidos políticos. Ele tem que ter uma abrangência nacional, não pode se apoiar em uma organização paramilitar, como a gente vê aí que ocorre até em outros países, e no caso, defender os princípios, aquilo que não os princípios democráticos, aquilo que não é vedado pela Constituição Federal, apoiar o pluralismo político, e seria mais nesse sentido. Não existe uma restrição quanto à formação de partidos políticos. A Constituição Federal ela é muito clara com relação ao pluripartidarismo. Então não há um limite, por exemplo, de formação de partidos políticos. Então isso é livre a criação e funcionamento. Há previsão também na Constituição que esse partido político ele tem uma livre organização, ele pode se organizar livremente, através dos seus estatutos. A Constituição também prevê como é a forma de ingresso nesse partido, a questão de fidelidade partidária, como aquele filiado tem de se portar diante dos ideais do partido. Então, acredito que seria mais nesse sentido as determinações das normas vigentes. E aí a organização tem que ter um mínimo de número em cada estado, dentro do país são 8 estados no mínimo que ele tem que estar organizado, Sim, a nível estadual. Sim, tem o número de estados para que não haja um para partido formação apenas de uma cidade ou de um estado. Sim, nós estamos em outros países até é permitido, Certo, mas quando se fala em caráter nacional, existe esse mínimo de estados, que ele precisa estar constituído, um número mínimo de filiações, para que isso represente um caráter nacional. Não é possível fazer o partido de Guarulhos. Um partido ele tem que ser em âmbito nacional, com representações em estados, municípios. Então há todo um recolhimento de assinaturas, assinaturas válidas. A gente está acompanhando aí o caso de um partido novo que está se formando, que há até denúncias graves que estão forjando assinaturas. Isso está sendo apurado ainda pela Justiça. E ele precisa também ser registrado no Tribunal Superior Eleitoral para que ele tenha validade, para que ele possa concorrer às eleições. Após a homologação em 8 estados, ele pode pleitear isso a nível federal. E o importante é que não pode haver um partido para se formando um mês antes das eleições para disputar a eleição. Ele tem que estar organizado a menos de um ano antes do pleito. Sim, para poder participar de do pleito. encontro com a questão anterior, até da anterioridade. O próprio artigo 16 ele fala sobre a questão de normatização de um ano antes de eleição, ele prevê algumas situações com relação à anterioridade. Então, não é possível se criar um partido de última hora, é preciso que, até para que aquele cidadão que está afiliado, ele tenha aquela condição de elegibilidade de um ano antes do pleito eleitoral. Então, a norma ela tem que estar de acordo umas com as outras. Eu não posso criar uma norma para o partido e uma norma de condição de elegibilidade que fique em contraste uma com a outra. Agora, doutor Cristiano, nós estamos praticamente há um ano e pouco de uma próxima eleição e já começa, quer dizer, existe a preocupação do partido político em si, mas já começa uma movimentação a nível municipal e em todas as cidades do país praticamente, a respeito de coligações. Então, os partidos têm vida própria, mas todos terminam buscando coligações para aumentar a sua área de influência e tal na eleição. Como é que funciona essa questão de coligações? Se vê falar muito em verticalização das coligações partidárias. Dá uma esclarecida para o telespectador, uma linguagem assim, bem acessível, para que as pessoas possam entender
e começar a interagir com esse momento político que começa já a se fazer Participar de presente. forma efetiva, né? Bom, a coligação, em termos práticos, é a reunião de vários partidos políticos e eles se reúnem pelos diversos motivos imagináveis. Pode ser por ideologia, pode ser simplesmente por interesse de ter tempo maior na TV, por um projeto político maior. Então, essas coligações elas têm, vamos dizer assim, várias motivações. Então, os partidos políticos eles se reúnem, a Justiça Eleitoral trata essa coligação para efeitos práticos como se fosse um único partido, né? Então, você, digamos assim, perde essa condição de partido A, B, C ou D, você trata de coligação. E a Constituição também prevê que essa coligação ela pode ser feita livremente pelos partidos. Isso pode ocorrer, por exemplo, em caso de âmbito nacional, você ter um candidato a presidente de um partido, esses outros partidos se coligarem, apoiarem a candidatura desse partido. E para os outros cargos, né, o cargo de presidente é um cargo que se dá pelo sistema majoritário. Aquele que tiver maior votos ganha eleição. E no caso dos deputados, como teve a última eleição, né, para ficar mais fácil a gente entender, de deputados federais e estaduais, digamos que tenham 5 partidos coligados. Esses 5 partidos coligados, eles podem apoiar esse candidato a presidente, eles apoiam esse candidato a presidente, mas em âmbito de candidatura para deputado, não necessariamente eles estejam coligados. Eles analisam as condições, os prós e os contras de atingir um determinado quociente eleitoral para que tenha os seus candidatos eleitos. E como eu disse, isso é uma coisa livre, não há mais aquela obrigatoriedade dos partidos coligarem-se entre si. A chamada verticalização era, eu tenho um candidato a presidente e esses partidos estão apoiando um candidato a presidente. Não há essa necessidade deles se coligarem. Acompanhar essa coligação. Acompanhar a coligação do maior. Né? Assim como o candidato a prefeito, aqui em Guarulhos teve uma coligação que elegeu o atual prefeito, tinham 11 partidos, e esses 11 partidos, 2 se coligaram, outros 2 também se coligaram, a nível de vereadores. E outros correram sozinhos, sem coligarem para as candidaturas à Câmara Municipal. Doutor Cristiano, aproveitando essa questão da verticalização, da coligação partidária, então não existe mais essa inconstitucionalidade que se falava nas eleições então, de 2006 com relação a as coligações partidárias, pelo que o senhor está falando. E mais, né? Como que fica com essa questão da coligação a fidelidade partidária? Bom, na verdade, a fidelidade... Eu vou começar de trás para frente. Pela fidelidade partidária. E depois a gente aborda outros temas referentes à fidelidade. Sobre fidelidade partidária, nesse aspecto, o parlamentar ou o candidato, aquele que está concorrendo à eleição ou o próprio candidato, ele tem que seguir as determinações do partido. Isso é bem claro, né? Se ele, por exemplo, não seguir essas determinações, então o partido B está apoiando o candidato do partido A. E esse candidato do partido B quer apoiar um outro candidato a prefeito, um candidato a governador, o que quer que seja. Então, o estatuto do partido vai ter que resolver isso. O processo interno do partido vai ter que resolver fidelidade partidária. A norma em questão não... tanto a Constituição Federal quanto a legislação, ela não exemplifica o que se fazer nesse caso, é caso a caso, né? Com relação à coligação propriamente dita, também não há uma questão prática para a gente chegar e falar como isso vai se resolver, né? Quando o partido determina quem é o candidato que ele vai apoiar, os recursos são destinados àquele candidato, são destinados à coligação, o fundo partidário é administrado pela direção do partido, né? E os candidatos aos cargos proporcionais vão ter que se sujeitar à administração de tudo isso pela direção do partido.
Tá, e como é que fica, então, esse processo, né, no caso, as causas relativas à fidelidade partidária? Bom, o que se fala hoje em dia com relação à fidelidade partidária, especialmente com relação à troca de partido. Então, o vereador ou o deputado, ou que cargo que seja, ele está afiliado a um determinado partido. No caso dele trocar de partido, né, sem autorização, né, sem uma justa causa, ele pode perder o seu mandato para o partido. Então, o substituto, no caso, assume a vaga desse cidadão que mudar de partido. Isso está acontecendo corriqueiramente, só é permitida, no caso, a troca de partido por uma justificação. Existe um processo na Justiça Eleitoral, previsto por uma resolução do TSE, que ele justifica a sua troca de partido. Então, o tema mais corriqueiro hoje sobre fidelidade partidária é com relação à mudança de partido. E nós temos percebido que os nomes assim mais expressivos que têm trocado de partido, na verdade, não têm perdido o mandato, né? Eles alegam que a posição do partido adotada naquele momento não acompanha aquilo que está no seu estatuto e ele termina se considerando que está sendo violado nas suas convicções e termina mudando de partido. Tivemos aí o caso do Chalita, né? Que mudou de partido já 2 vezes e não aconteceu nada com ele, continuou sendo ora vereador e agora deputado federal, e outros tantos exemplos que nós temos, né? Agora, uma coisa que dá para perceber é o seguinte, que a fidelidade partidária é uma coisa que está meio aqui falida, né? Porque com essa possibilidade de coligações em vários níveis, coligações diversas, nós temos visto aí uma verdadeira salada de fruta. Sim. Porque a nível nacional, 2 ou 3 partidos são antagonistas. E nós vamos ver que esses mesmos partidos que a nível nacional se degladiam, a nível municipal ou a nível estadual, estão todos juntos. Quer dizer, a fidelidade partidária terminou perdendo um pouco essa força de coerência, né? Por isso que eu falei, por último, a questão que a fidelidade partidária, hoje em dia, ela está mais voltada a essa questão de troca de partido do que propriamente as coligações. Porque a Constituição Federal, com a emenda constitucional, ela veio por previsão, na norma específica, de que isso estaria liberado. Então, eu apoio um candidato aqui em nível estadual, outro em nível nacional, e tenho a minha bancada, os meus candidatos proporcionais, deputados ou vereadores, também livremente. Doutor Cristiano, aproveitando, muito falou-se na última eleição sobre ficha limpa, para a gente poder estar comentando todos os assuntos que ficaram em voga nas últimas eleições e nos últimos tempos em questão de política. Sim. Né? Então, o que vem a ser essa ficha limpa? Né? E o STF teve um posicionamento diferente dos votos, porque foi uma manifestação que partiu do povo com assinaturas e para poder ser aplicada essa questão. Né? Então, o STF teve uma decisão. Essa decisão está pendente de julgamento, não tem conhecimento? Como é que vai ficar essa questão de ficha limpa nas próximas eleições? Tá. A ficha limpa, no caso, ela foi julgada, né? Teve um problema próximo das eleições de que houve um empate na votação, porque faltava um ministro tomar posse, né, no STF, e isso já foi resolvido. Né? O ministro disse que a lei não se aplicava para essas eleições por conta do disposto no artigo 16 da Constituição Federal, que falava sobre anterioridade da lei. A lei ela tem que ser votada até 1 ano antes da eleição. Então essa questão está resolvida, ela só vai valer agora para as próximas eleições. E a ficha limpa significa que aquele cidadão que detém um cargo público, ele foi condenado, né, existem os critérios assim bem definidos, são delitos graves contra a administração pública, e ele sendo condenado, né, ele tem desse processo uma condenação, ele é impedido de se candidatar, tanto o registro da candidatura, e se no decorrer do mandato for condenado, também ele pode perder o mandato em razão desse delito grave. Bem, o nosso tempo
está se escoando. Lamentavelmente, o programa parece que fica muito curto quando o assunto termina sendo interessante, né? Nós agradecemos a presença do Dr. Cristiano Carvalho de Sá, ficamos honrados e esperamos contar com a sua presença em outras oportunidades, até porque estamos aí há 13, 14 meses de uma nova eleição e certamente sim, essas questões, principalmente da ficha limpa, acho que nós vamos ter um programa especificamente para abordar esse assunto tão relevante. Antes, pode deixar as considerações finais, se houver algum curso, alguma reunião, algum evento do interesse da sua atuação profissional. Sim, eu gostaria de mais uma vez agradecer a oportunidade de estar falando aos telespectadores da TV Destaque, falar sobre a atuação da OAB. A Comissão de Assuntos Legislativos e Parlamentares tem uma atuação direta junto à Câmara Municipal. Nós temos acompanhado projetos de leis, estamos desenvolvendo alguns outros projetos para ter uma efetiva participação no Legislativo Municipal. Dia 17 de setembro vai ter uma palestra sobre direito eleitoral, né, também pela comissão que eu faço parte, com o Dr. Alexandre Ramos, e eu convido a todos a participarem, que vai ser muito proveitoso. E mais uma vez, obrigado. Obrigado, Dr. Cristiano, pela participação, pelas palavras, pela entrevista. Obrigada, Dr. Clóvis. Obrigado a você, assinante da TV Destaque, pela companhia. Até o próximo programa. Boa semana. Até mais.